Oi pessoal, então vamos para esse próximo vídeo, já já eu explico. Vamos começar rezando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse vídeo é quando eu estava juntando as revistas de Dom Estevão que eu queria para falar sobre o comunismo, teologia da libertação e todos esses vídeos que vocês viram aí para trás, ele era para ter sido o primeiro vídeo. Então eu escrevi, fiz várias anotações, né? E achei que ia ser um vídeo que talvez não faltasse um andamento anterior para ele, porque ele é um vídeo, quando a gente estuda qualquer tema, a gente sempre busca saber assim, bom, mas qual é a finalidade disso, né? Não do estudo, mas qual é a finalidade daquele assunto, né? Nada sem finalidade. Então eu fiquei pensando, qual é a finalidade do comunismo? Ou de qualquer outra forma de poder que usurpe a liberdade, ou que queira excluir Deus, né? Não que poder político esteja ligado a Deus, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo o poder político ser algo que Deus ali não é bem-vindo, entendeu? A religião não é respeitada, esse tipo de coisa. Então eu desenvolvi esse tema em cima desse assunto. Então ele acaba que ele é um resumo de todos esses vídeos que eu fiz aí para trás, né? De um padre defendendo teologia da libertação, do outro que fez um estudo sobre isso porque teve dentro da CNBB, né, das aspirações do homem russo, que foi o outro vídeo que eu fiz aí, da filha do Stalin, que no final se converteu ao catolicismo e a vida dela ficou mais branda, mais feliz, ela começou a aceitar mais as coisas. E eu falei assim, bom, a gente precisa definir primeiro, né, quem é o inimigo da igreja. Essa figura tem um nome, né? É o próprio Lúcifer, é o anjo que realmente não aceitou as propostas de Deus para a humanidade, porque Deus, né, nos ensina a teologia, ele fez a humanidade em crescimento, né? Ele não quis fazer pessoas prontas, ele quis, né, que nós fizéssemos parte da evolução, que nós fizéssemos parte desse processo, né? Ele fez a criação em constante processo de evolução, então ele quis que nós fôssemos partícipes, né, corredentores uns dos outros, partícipes dessa história bonita. Então ele nos criou pro amor e tudo, e nós na desobediência, num ato de desobediência, inspirados lógico, por Lúcifer, né, nós que eu digo, a nossa espécie humana, né, e isso é uma coisa tão certa que até hoje nós somos assim, temos a inclinação para desobedecer as regras, e é exatamente disso que a gente está falando aqui. Nós nos afastamos dessa graça. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que esse inimigo tem um nome, ele é Lúcifer. Então, a gente parte, né? A gente parte. O mundo é realmente em duas partes, né? Um mundo que procura Deus, que contribui para a salvação, né? Os sistemas políticos que conseguem ser independentes da religião, mas ao mesmo tempo não afrontar as leis da própria criação, que queiram ou não queiram, elas existem, né? E a política maléfica, que é a política inspirada por Lúcifer. Então, a gente tem que, às vezes, perder essa vamos dizer, né? Ai, não vamos tocar o nome de diabo, Satanás, Lúcifer. Não, eles existem e estão agindo, né? Então, o comunismo é uma das inspirações, das muitas inspirações que existem por aí, né? Dentre outras seitas e outras coisas que a gente vai até comentar mais pra frente, porque eu não pretendo abordar aqui só o comunismo, eu quero tudo que o Dom Estevão me inspirar nas revistas, né, e outras coisas que a gente for lendo, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Então vamos direto pro ponto. A gente pega o ano de 1835, né, com um cara chamado Alexis de Tocqueville. Esse cara estava na época da Revolução Francesa e ele vendo que a queda do poder absoluto, né,
a briga pela liberdade, igualdade, fraternidade, não era bem assim que estava acontecendo. Na França, ele era um juiz, e daí estava muito em voga, né, a questão das prisões nos Estados Unidos e tal, a democracia americana, e ele acha um jeito de passar lá um tempo nos Estados Unidos, que eu acho que não ficou nem um ano lá, e comparou, né, saiu de um sistema, de um regime absolutista, né, recém-liberado disso, mas não completamente, como ele mesmo critica, e vai para um regime democrático, né, um regime que aí inspirou a democracia, na verdade, pelo mundo inteiro, e uma das obras de Tocqueville é Democracia na América. A minha fonte é As Grandes Obras Políticas de Maquiavel Nossos Dias, de Jean-Jacques Chevalier, que é um livro meu de faculdade, mas que eu gosto muito porque ele não pega o ponto só da teoria, ele fala muito da pessoa, né, do escritor, ou do filósofo, ou do cientista político, que seja, né, de várias épocas, e ele faz umas reflexões interessantes. Então, eu fui anotando, óbvio que eu não sou cientista político, como eu disse, eu sou uma advogada, mas eu fui anotando algumas coisas que eu achei interessante de Tocqueville para a gente fazer um contraponto, né, com o absolutismo, o totalitarismo, né, a qualquer tipo de ditadura, principalmente essa que a gente está colocando aqui, que é a operária, né, que é defendida por Marx, e a liberdade. Então a primeira reflexão que a gente tem que fazer é como Deus nos criou. Deus nos criou livres, né? Deus nos criou livres dentro de um processo de igualdade no sentido de que não existe um ser humano melhor que o outro. Para Deus, todos são alvo do seu amor infinito. Então, livres e iguais. Então, para a gente pegar um sistema político que seja correspondente a isso, a gente tem que, mais ou menos, seguir essa linha, porque a gente não vai querer ser livre perante o nosso Criador e ser escravo perante um homem. Então, o que a gente pega de Tocqueville é que ele fez uma profecia muito interessante, e é uma frase que eu vou começar a ler aqui. Ele diz assim: a Rússia é de todas as nações do Velho Mundo aquela cuja população aumenta mais rapidamente. 1835, tá, gente? Foi pouco antes, ele já estava verificando toda essa movimentação aí do socialismo, né, de Marx. Ele estava só olhando uma coisa ou outra, era um cara religioso, cristão, e ele diz assim: aquela cuja população russa aumenta mais rapidamente, guardadas as devidas proporções. Para atingir o seu fim, o americano baseia-se no interesse pessoal, deixando agirem a força e a razão dos indivíduos sem dirigi-las. A Rússia concentra, de certo modo, num homem todo o poder da sociedade, porque ele estava na época dos czares ainda, né? Ainda não tinha acontecido a Revolução Bolchevique. Um tem por principal meio de ação a liberdade, o outro a servidão. Diferem pelo ponto de origem, são diversos os seus caminhos. Entretanto, cada um deles parece ser chamado por secreto desígnio da providência, P maiúsculo, quer dizer Deus, né? A ter um dia nas mãos os destinos da metade do mundo, ou seja, o mundo ia ser dividido entre, né, um totalitarismo e a liberdade. Então, o que eu extraí das minhas anotações, que eu coloquei aqui, é que para Tocqueville a democracia ela é que nivela as classes, né? Ela é um movimento irrefreável e ela sim é a verdadeira revolução social, porque ela permite que o ser humano se expresse livremente, né, independente se a maioria vai gostar ou não vai. Aí a gente tem muitas vezes aí que até o povo cristão não aceita, mas ela faz parte dessa liberdade de escolha, contanto que nós cristãos não estejamos submetidos a leis que nos impeçam de exercer nossa religião livremente, né, de nos negar a fazer certas coisas e nos obrigar a fazer outras, porque isso é um outro tipo de totalitarismo, que não é a democracia. Então aí ele tem a liberdade como um dom de Deus. Então ele diz que o Estado igualitário, o funcionamento pacífico e a lei são niveladores disso. Então, por todos, considerada e amada como obra própria, consciência religiosa, e isso foi o que ele observou na América, essa liberdade interior que se expressam nas leis, na própria forma de governo da América.
E aí ele diz que, independente de qualquer coisa, ele foi ali observar com uma liberdade de pensamento, sem uma paixão, vamos dizer assim, por uma coisa ou por outra, até porque ele era da aristocracia da França, né? O pai dele era um aristocrata, família, né? Então é um conde, o conde de Tocqueville, o pai dele. Então ele não é um cara assim que nem defende um regime absolutista nem nada. As conclusões eu deduzo que de Tocqueville são muito, sim, muito humanas mesmo, de uma pessoa que estava ali para observar. Tanto que tem uma frase dele que eu achei interessante, que diz assim: atribui-me paixões, tenho somente opiniões. Ou melhor, tenho uma paixão apenas, o amor da liberdade e da dignidade humana. Então eu achei isso interessante porque ele justamente viveu o contrário, né? Ele está vivendo na França a transição disso. Então, outra frase que eu achei interessante deles é: um dos meus sonhos, o principal a entrar na vida política, era o de trabalhar por conciliar o espírito liberal e o espírito religioso, a nova sociedade e a igreja. A religião assegurava os costumes, e sem costumes não há liberdade. Achei essas reflexões dele que eu apontei, que é muito interessante para a gente entrar no assunto. Ele diz assim que é o despotismo que pode dispensar a fé e não a liberdade. Ao mesmo tempo que a lei permite ao povo americano tudo fazer, a religião impede-o de tudo conceber e proíbe-lhe de tudo empreender. Da obra dele se deduz que a democracia é um movimento perpétuo, né, uma agitação permanente do mundo político, e a religião é imutabilidade, imobilidade do mundo moral. Há uma compensação recíproca. E os católicos dos Estados Unidos são a um tempo os mais submissos fiéis e os mais independentes cidadãos. Ao contrário da França ali, que a religião era manipulada e miscuída ao poder. E aí ele diz que ele repudia o materialismo, que é a mais temível doença do espírito num povo democrático, porque ela oferece o mais instintivo vício do seu coração, a avidez dos prazeres materiais. Da paixão igualitária enxerta-se a paixão social, o socialismo, que é uma outra vertente de se conceber a igualdade. A igualdade no sentido da... A gente ainda não está no comunismo, a gente está no socialismo, mas a igualdade no sentido de você já começa a dividir classes, né? Então, na época lá, os comunistas, os camponeses, né, já reivindicavam por seus direitos, os operários na Inglaterra já vinham fazendo movimentos, mas é aí que é forjada a ideia comunista, a ideia da Revolução Operária, né, que ela incita o ódio da democracia parlamentar e liberal e traz um socialismo domesticado, né, e ela é tido como metas do Estado burguês, o reformismo social e o socialismo parlamentar, e do Estado proletário a conquista do poder pela revolução. Então aí você já começa a ver o que? Já está saindo do campo pacífico, de equalização de forças, apesar de ter uma estrutura econômica, tudo bem, mais forte, mas essas forças devem se equalizar pelas leis que garantam, né, as pessoas que trabalham também os seus direitos, mas que garantam aos empreendedores, os geradores de riqueza para o país, que é o que realmente consegue dar todos os outros bens do país, como educação, saúde e tudo mais, isso tudo movimenta dinheiro, né? Então, dá a cada um o que é necessário, sem que um esteja, óbvio, massacrando o outro, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, o que ele viu lá foi justamente um certo equilíbrio nisso tudo, pela igualdade que ele via na democracia. Mas a gente já está entrando na área do marxismo, e aí você começa a reparar que eles começam a enfrentar todo tipo de concepção cristã. E aí que você começa a ver a inspiração, né, satânica. Porque como que pode haver um domínio de um poder, né, de um grupo ou de determinada filosofia sobre os outros homens, né, que não é a democracia, não é isso. Como que você consegue? Primeira coisa que eu pude deduzir é que você tem que coisificar o homem. O homem não pode ter uma dignidade como a religião dá. E a religião, além de dar essa dignidade, ainda os organiza politicamente, óbvio, né? Porque o que é a igreja, por exemplo, a igreja católica, que é uma igreja universal, é uma igreja que tem em todos os cantos do mundo, ela tem a mesma opinião em todos os lugares, né? A gente tem os dogmas de fé, a gente tem a nossa organização. Em todos os sentidos, a gente tem o nosso chefe,
né, que a gente considera ser vamos dizer, o Pedro, né? O Pedro sobre que está fundada a nossa igreja, né? Quando Jesus falou, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então ele é o sucessor, o Papa é o sucessor de Pedro, então a gente tem toda uma organização, tanto de dogma, de fé, que se encaixa perfeitamente. E essa lógica incomoda. Então ela tira o homem do estado meramente materialista, que é o que a teologia da libertação, que a infiltração do comunismo da igreja quer fazer, tirar a transcendência e deixar o materialismo, porque é isso que eles apoiam, o materialismo dialético, e a igreja faz justamente o contrário. Nós, igreja, né, temos Cristo como cabeça, nós como corpo, então nós somos corpo, mas somos transcendentes também, somos espírito. Então dentro disso nós temos as coisas imovíveis, as nossas verdades de fé que são imodificáveis, e isso, óbvio, que é péssimo, né, para o demônio, porque nós nos centralizamos, nós fincamos o nosso pé nessas verdades e dali nós não arredamos. Nós não somos transformáveis em tudo, né? Nós somos transformáveis enquanto seres, pessoas que buscam sua santidade, buscam ser melhores, mas não transformáveis nos nossos conceitos, em como Deus nos criou e em tudo que nós acreditamos. Então nós somos realmente... Os cristãos são um povo que tem a Cristo como seguidor e que é algo mais fixo do que um homem vir sobre a terra e dizer que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não é um sistema político que está dizendo isso pra gente, é o próprio Deus feito homem. Então, vamos lá. Por que Marx persegue isso, né? Por que ele persegue cristão? Por que ele é contra isso? Porque para ele, né, uma frase dele diz assim: não é a consciência do homem que determina a sua maneira de ser, mas pelo contrário, é a sua maneira de ser social que determina a sua consciência. Pra gente, a nossa consciência está diretamente ligada aos ensinamentos de Jesus Cristo. E a Bíblia, né, o Antigo Testamento, pré-figuração do Novo Testamento, e em Deus a gente vê, em Cristo, né, Deus feito homem, a gente vê a plenitude dos tempos, porque tudo se une ali na figura de Cristo, tanto o Antigo quanto o Novo. Então ele é a nossa figura central, nós somos cristocêntricos. E para Marx isso causa a imutabilidade que ele não quer, porque a mutabilidade para ele, o movimento da economia sobre o homem, da sociedade sobre o homem, do homem sobre o meio, do meio sobre o homem, essa é a arma revolucionária dele. Essa é a revolução da divisão, que a gente sabe que foi isso que o demônio fez quando foi, né, expulso literalmente dentre os anjos de Deus, né? Essa rebelação contra as verdades e a superioridade, óbvio, né, do Criador de Deus. Então, Marx aí, no caso, quer se colocar no lugar de Deus, porque além dele excluir essa vertente espiritual do ser humano, ele ainda diz que isso não presta, né? Que mudando o modo de produção, muda também o modo de diferenciação social ou divisão de classes, em classes. Tais mudanças operam-se dialeticamente pelo jogo hegeliano, né, de Hegel, das contradições internas ou antagonismos, lutas de classe. Então, o que ele criou aí? Inspirado, óbvio, pelo mal, ele criou um avatar. Esse avatar é a luta de classe. Bom, em cima dessa luta de classe, o que eu vou criar? Para dominar a espécie humana, para coisificar o homem, para tirar do homem essa questão, vamos dizer, espiritual, né? A ascensão da igreja sobre a vida do homem, que a gente sabe com que amor a gente obedece à igreja, né? Com que amor às vezes a gente faz os sacrifícios e procura seguir, apesar de muitas vezes a gente errar, mas com que certeza a gente tem no nosso coração de que isso é imutável, né? E ele não quer isso, né? Porque para ele a consciência determina o ser. Então, como que a gente pode fazer um paralelo com isso ao que aconteceu com o nosso pecado original? Bom, se a consciência determina o ser, eu ponho Deus de lado e apelo para a consciência do homem. Foi justamente a tentação que Adão e Eva sofreram no paraíso, né? Pense com sua própria cabeça, você quer ter o conhecimento ou você quer ter subjugado a um Deus que não impede você de conhecer tudo, né? E aí, a partir dessa desobediência, porque Deus falou que não comereis daquela árvore, justamente daquela árvore, então eles são tentados nessa desobediência. Isso aqui é uma repetição, gente, isso vai se repetir na história da humanidade, porque o diabo, ele permeia, né? Ele está junto da história, né? Ele é o príncipe desse mundo. Então, enquanto ele estiver aqui, enquanto a gente estiver na caminhada, o que eu estou fazendo esse vídeo é porque a gente tem que identificar isso.
Então, vamos no ponto, né? O meu ponto é que a ideia, a teoria comunista, ela descentraliza Cristo e centraliza o homem. Ele descentraliza a igualdade e a liberdade e diz assim, bom, só é livre e igual aqueles que concordam com esse tipo de coisa. Quem não é um contra-revolucionário, é um traidor, não quer a paz, não quer a igualdade, e aí ele começa a submeter tanto os cristãos, que seriam burgueses opressores, né? Que a igreja é uma grande burguesa, a família é uma grande instituição burguesa, tudo isso é um avatar, obviamente, para ferir quem? A espécie humana, que não tem a menor dúvida de que ele não agrega, nem nunca vai agregar nada com essa teoria, porque é o que a história nos mostrou, é o que a prática nos mostra e é o que tem acontecido e vai se repetindo agora com o marxismo cultural e a degradação de todos os valores que são cristãos. Bom, você juntando toda essa reunião, que eu não vou entrar na questão comunista, né, no fabianismo e na escola de Frankfurt e tudo isso, porque estamos aqui, é um vídeo de horas, mas assim, vamos tentar identificar aonde está Cristo, né, porque se nós pertencemos a Cristo, somos cristãos, aonde se manifesta o Cristo para que o demônio vá querer atacá-lo? Foi esse o raciocínio que eu fui fazendo. Por que atacar o cristão e o cristianismo? Por quê? Como eu disse, decapitando o homem, que é parte com Cristo pelos sacramentos e parte, óbvio, humano, né? Nós somos uma igreja santa porque temos a presença de Cristo e pecadora porque a gente caminha nesse mundo submetido às nossas próprias fraquezas e buscamos, né, no nosso dia a dia, nos próprios sacramentos, e mudando isso aos poucos e buscando o que a gente chama, é o convite que Cristo faz, que a gente se converta e seja santos, porque eu também sou santo, né? Então se una a mim e busque sua santidade. Então, numa aula de teologia que eu tive, eu achei muito interessante a colocação que o padre fez. Ele falou assim, bom, Deus se fez presente na terra como um homem, Cristo. Então Cristo, o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Cristo é um sacramento de Deus, porque ele é o sinal de Deus. E Deus é invisível, a gente não vê o Deus, mas vê Cristo. E Cristo é Deus, então quem vê Cristo vê Deus. Mas ele é o sinal de Deus, não deixa de ser. E Cristo e os nossos sacramentos que Cristo deixou quando se retirou, né? Quando ele ascendeu ao céu, depois da ressurreição, ele deixou os 7 sacramentos, que são os sinais visíveis de Cristo na terra. Então, os sacramentos são um sinal visível da graça invisível agora que Cristo não está visível mais pra gente. Então, aonde que o demônio vai bater? Nos sacramentos. Toda vez que ele for contra batismo, toda vez que ele for contra, ou fizer um movimento contra a Eucaristia, contra a reconciliação, contra a unção dos enfermos, e a gente vai falar um pouquinho contra a ordem, né, que são os padres, a ordem, né, são os padres, ou contra o matrimônio, que a gente nem precisaria dar muitos exemplos, porque essa sociedade já está cheia de exemplos. Ele está atingindo o próprio Cristo, está atingindo a própria igreja, e o comunismo é só mais uma dessas arminhas que ele usa para fazer isso. Então vamos identificar e vamos combater. E como que a gente combate? Sendo fiel à nossa fé, né? Essa é a arma do cristão. E se necessário for, amanhã um regime que se impõe, sendo martirizado, como muitos mártires aí construíram a igreja com o próprio sangue, a começar do próprio Cristo, o Cordeiro imolado de Deus, né? Tanto que a nossa missa, ela é rememoração dessa imolação do Cordeiro de Deus sobre o altar. O Cordeiro de Deus crucificado, que quando verte o sangue e a água na cruz, purifica e funda a nossa igreja com o próprio sangue. Então, se necessário for, é esse o caminho que a gente vai seguir. Mas jamais ser infiel ou desviar, ou deixar que dentro da nossa igreja se desviem os nossos valores fundantes que estão nos sacramentos. E por que isso? Porque algumas passagens que eu anotei bíblicas aqui vão dizer sobre isso. Nos últimos tempos surgirão escarnecedores que levarão uma vida de acordo com as suas próprias concupiscências ímpias. São estes os que causam divisões, estes seres psíquicos que não têm espírito. Isso aí está em Judas, na carta de Judas, capítulo 1, do 18 ao 19. Peguei a 1 de Coríntios 2, do 14 ao 15. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele. Não pode compreender. E aí,
a gente vê a criação de tantas outras coisas, né? Porque por ser religioso, o homem acaba criando seitas e crenças e coisas, porque ele não encontra esse Deus, como Santo Agostinho dizia, em tranquilo coração não encontra Deus, e cria esse tipo de coisa. E principalmente os desafiadores dos cristãos, que são esses instrumentinhos, né? De Lenin, Stalin, Trotsky, Proudhon e todos esses outros, né, filósofos dessas teorias ateístas, buscam só isso, né? Eles, na verdade, estão sendo um instrumento pelo próprio ego, busca de poder, porque se amassem o próximo, amassem o operário, não teriam feito os massacres que fizeram, feito eles passarem fome mesmo depois da Revolução. Então isso não é realmente uma coisa que pode ser positiva em ponto nenhum, se aceitar isso como uma forma positiva. Então eu coloquei a ideia aqui de que Marx odeia Deus, odeia a ideia de Cristo, odeia a ideia de Cristo como centro do homem, e a oposição, portanto, é usar o próprio homem para promover sua separação de Cristo, que é essa infiltração dentro de todos os nossos conceitos cristãos. Então, a gente, passando aqui para o raciocínio que eu fiz, eu peguei aqui que não pode faltar aqui nos nossos vídeos, a revista de Dom Estevão Bittencourt, que é intitulada assim, Sacramentos por quê? Está na revista de número 472 de 2001, pouco antes dele falecer. Ele diz assim que, na verdade, a Santíssima Humanidade de Cristo é sinal eficiente ou transmissor da graça. A Igreja, como corpo de Cristo prolongado, também é tal. A liturgia, com seus ritos sagrados, continua essa função. É o que a gente acabou de falar. E ele diz assim que Tertuliano, no ano de 220, escreve: a carne, o corpo, é o eixo da salvação. Lava-se o corpo a fim de que a alma seja purificada. Unge-se o corpo a fim de que a alma seja consagrada. O corpo é nutrido pelo corpo e sangue de Cristo, a fim de que a alma se alimente de Deus. Não podem, pois, ser separados na recompensa, já que estão unidos nas obras da salvação. Então, o corpo é matéria e espírito. E na Constituição Dei Verbum, número 2, Dom Estevão Bittencourt assinala que o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, que é ao mesmo tempo mediador e plenitude de toda a revelação. Deus se revela por palavras e por feitos. Então, na verdade, quando você ataca a igreja, os sacramentos, quando você de qualquer forma quer infiltrar, desfazer as bases sacramentais ou transcendentais da igreja, você está procurando atacar o próprio Cristo, né? Então fica muito claro a forma de morte humana que está se dando nos tempos de hoje. É a decapitação, né? Tira Cristo, fica o homem, o homem se centra, o homem centra na matéria, no corpo, e o espírito do homem está entregue nas mãos de Lúcifer. E essa é a conclusão que eu fiz aqui, né, que na verdade a teologia da libertação ela é maléfica, ela quer reinterpretar o cristianismo, né, como o próprio Ratzinger disse aqui. Eu fiz uma anotação, deixa eu ver se eu acho. O Ratzinger que disse assim que, como é que é? Achei muito interessante quando ele fala: a teologia da libertação não é uma heresia a mais dentro da igreja. É a pior que já existiu na história da igreja, porque ela não revira apenas um ponto da fé. Ela revira todo o cristianismo do avesso. Então, gente, se a gente for pegar aqui, vamos tentar entender então um pouquinho desses sacramentos, da importância dessa conexão com Cristo antes que acabe o vídeo, né? O Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1210, fala dos sacramentos. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, por ser sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos são ordenados a este com o seu fim. No batismo, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus.
tornamos-nos membros de Cristo, somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração, pela água e pela palavra. Nós vamos continuar no próximo vídeo, porque eu quero falar dos outros sacramentos. E aí eu envio esse e a gente conclui esse vídeo no próximo, ok? Vou fazer o número 2 dele.